Nossas Histórias traz hoje dois convidados muito especiais, Amanda Cécile de Oliveira e José Luiz Machado de Oliveira, filha e pai, ambos engenheiros, dirigentes da incorporadora Execute, aqui de Porto Alegre. Eles vêm falar sobre uma revolucionária inovação em matéria de imóvel residencial. São super compactos, de 28 a 41 metros quadrados, apenas. Foi um lance ousado, ou não. Certamente houve pesquisas anteriores para saber o que o mercado vai comprar ou quer comprar. Olá, Afonso, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Sim, foi 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses de muito trabalho, muita pesquisa. A gente se inteirou muito desse mercado de compactos, mundo afora, e em algumas cidades do país, onde essa tendência já está conformada, já acontece há muito tempo. Então, antes do lançamento do Live, a gente teve uma bagagem e um grande estudo nas costas. E as primeiras vendas corresponderam? Sim. O mercado não tá em alta, tá, digamos assim, está meio estabilizado até sem grandes lances, né, de compra e venda, né, o José Luiz? Mas é um produto que ele foi muito bem elaborado, ele é muito bem localizado, né? E sendo assim, ele vamos dizer assim, ele pegou um nicho também de cliente que está gostando e comprando a ideia. Isso está ligado, esses imóveis compactos, está ligado à estrutura familiar que se modificou ou ele se adequou a uma estrutura existente? Eu acho que as novas estruturas familiares, né, famílias com tendência a ter menos filhos também, acredito também essa nova geração, ela é uma geração que ela quer se enraizar pouco, né? Ela quer viver experiências, ela quer ter menos trabalho, ela passa o dia inteiro na rua trabalhando e volta para casa, são pessoas do mundo, então os custos diminuem com apartamentos compactos, então acho que tem toda uma tendência de novas famílias e de uma geração que quer mais viver do que ter, né? Havia até uma expressão na minha geração, quem casa quer casa, né? Isso desapareceu, que não se sabe quanto tempo vão morar nessa casa, porque muitos desses jovens vão para outros países e se enraizam em outros países, inclusive. Né? É a flexibilidade, né? O cara é flexível, é o cidadão do mundo. Sim. Ele está aqui, ele está lá. É o tipo de imóvel que pode ter em várias cidades e tu conviver com ele e ainda ter rentabilidade com ele. Né? Então, ele não fica fixo com aquele imóvel que na hora que tem que se mudar, recebe uma proposta, tem que ir para outro lugar, quer viajar, agora tem que vender. Não precisa vender. Deixa na locação, ele é um apartamento que a estrutura dele é de um hotel de luxo, então tu tem toda uma infraestrutura ali para te atender e também para atender a quem quer que loque, né? Então, ele é uma vantagem estratégica para qualquer... Tu pode usar ou pode ganhar uma rentabilidade boa com ele. É flexível também para colocar um negócio, para vender, quer dizer, ele é fácil. Ele tem um ticket, né, acessível, então ele tem uma liquidez boa. Ou seja, a pessoa, ela não fica, como diz meu pai, né, ela não fica casada com o imóvel, ela consegue colocar em outros negócios, ou, enfim, ela utiliza durante a semana trabalhando em Porto Alegre, por exemplo, e final de semana volta para o interior e no final de semana ela pode deixar para alugar durante o final de semana em plataformas como Airbnb ou outras. Então, ele te dá toda a flexibilidade para uso e locação. Tem os serviços, mas também tem uma estrutura. O que tem um apartamentinho desse, compacto? Em termos de, digamos, físicos? Dentro móveis, do apartamento, sim. que tu diz,
Dentro do apartamento tu tens a cozinha, né? Tu tem geladeira, tu tem todo... É uma peça única, óbvio. É um estúdio. Estúdio. Um estúdio com o banheiro. Sim. Então tu tem todos os equipamentos. No decorado que a gente executou, por exemplo, ele tem cama, ele tem sofá, ele tem a mesa, que ela é retrátil, ele tem a cozinha completa, com forno, com micro-ondas, fogão, coifa. Então a pessoa está bem equipada. Ela pode cozinhar dentro do seu próprio apartamento, por exemplo. A cama fica onde? A cama, no decorado que nós executamos, ela fica dentro do móvel. Então, ela é retrátil. Então, tu tens o sofá e aí fica o estar montado. E quando a pessoa vai utilizar a cama, ela baixa o móvel e vira uma cama. Uma cama normal, não é um sofá-cama, é uma cama de hotel normal. E os serviços? Bom, não sei se teria que completar. Não, eu acho que o que completa ele é a infraestrutura do prédio. Sim. Que tu tem grandes áreas de uso comum, né? Então, para compartilhar e utilizar essas áreas, que é uma sala, que é outra coisa, a infraestrutura dele no sentido assim, ele tem, por exemplo, toda essa área de uso comum, tu tem gerador. Então, faltou energia, entra o gerador. O aquecimento também, a caldeira lá embaixo, né? Então aquece para todo o apartamento, não tem aquecedor individual, é um aquecedor coletivo. Mas também tem geração de energia no próprio prédio, é isso, né? Ou não? Tu tem o gerador para a piscina. A piscina é aquecida por placas solares. Na piscina tu tem placas solares de aquecimento. Então Como a infraestrutura dele é muito densa. Dos 19 pavimentos, 4 são de infraestrutura. Né? Começa onde? Os primeiros pisos, o térreo é onde tem a consergeria. Não sei se tu quer colocar, vai. Não, o térreo, a gente tem a portaria, a entrada principal de veículos e de pedestres, e ali tem a consergeria que faz toda a parte de recebimento de encomendas e para receber os inquilinos, enfim, faz toda essa consergeria 24 horas. A gente tem o bicicletário também, tem box para lavagem e manutenção de bicicletas, tem um espaço para armazenamento de encomendas. Então, tem uma tendência muito grande a pedir mercado pela internet, por exemplo. Então, a pessoa pede, quando ela recebe, ela não está em casa. O concierge recebe o mercado, inclusive com geladeiras. Então, tem geladeira e freezer para botar as encomendas refrigeradas. Tá certo. Isso é muito bom, né? É super completo. E, além disso, a gente tem uma ferramentaria, que é um espaço com equipamentos, furadeira, caixa de ferramentas, porque para a pessoa compartilhar, ela não precisa ter a sua própria, ela vai lá, utiliza do prédio, usa, devolve. Porque se usa tão pouco, né? Exatamente. Furar a parede para colocar quadros, por exemplo, mas isso não se faz todos os dias. Exatamente. Né? Tem uma pesquisa que a pessoa que tem uma furadeira usa na vida dela 4 horas a furadeira. Então, imagina ter uma furadeira em casa, você vai usar 4 horas na tua vida toda. O custo-benefício não tem lógica. Exatamente isso. O prédio e a ideia do prédio é essa, é compartilhar as coisas. Exatamente isso, que é o termo, digamos, novo, agora nós estamos usando muito, né? Quantos andares tem o prédio? 19 pavimentos. Desses, quantos são residenciais? São do 6º ao 17º, 12 pavimentos residenciais. Os primeiros 4... O térreo é essa consergeria, isso todo o que a Amanda falou. Isso. 2º, 3º e 4º são estacionamentos. Sim. Né? O 5º é a área de uso comum. Que é um grande, que a gente chama de grande co-living, que é um espaço de vivências. Sim. Então, tem várias atividades acontecendo no mesmo espaço. Em vez de a gente ter uma sala de jogos, uma sala de TV, a gente tem um grande espaço com sinuca, com estar, com bar, sala de reuniões, um espaço para contemplação, porque já no 5º pavimento, como a gente está num ponto muito alto da cidade, a gente já tem uma vista bacana, então a gente tem umas cadeiras suspensas para contemplação, é um espaço bem bacana, e a gente tem o acesso pela Protásio por esse pavimento também. Uhum. Depois disso? Do 6º ao 17º daí são apartamentos, do 18º e 19º são área de uso comum também, que daí tem piscina, lareira, churrasqueiras, várias churrasqueiras externas, rede para
para deitar, para ficar. Tem 2 salões gourmets, uma horta comunitária junto ao salão gourmet, quer dizer, quer fazer uma comida diferente, pegar ali um alecrim, um orégano, pegar um temperinho, pega um temperinho verde lá no 18º. Olhando a cidade inteira, porque ele é o rooftop mais alto de Porto Alegre. Por enquanto vai ser o mais alto, porque nós estamos no morro e tá no 19º andar, tu enxerga toda a cidade. Inclusive no 19º a gente tem umas lunetas, uma luneta para a pessoa poder brincar, de olhar essa vista e contemplar essa vista. Então, vista para o Guaíba tem, inclusive, tranquilo. Já em nos andares mais baixos. Também, sim. Do 7º andar já tem apartamentos com vista para o Guaíba. Eu acho que nós podíamos, tem vídeos sobre isso, né? Nós podíamos dar uma conferida. O primeiro vídeo é de infraestrutura real do prédio. Existem diversas formas de se contar o tempo. Tempo é segundo, minuto, hora. Quando a vida é compartilhada, dinâmica e intensa, o tempo deixa de ser controlado e passa a ser sentido. Você está preparado para um novo jeito de encarar a vida em Porto Alegre? Conheça o Live. Um empreendimento feito para você viver experiências. Nele, cada espaço é a extensão da sua casa. Uma infraestrutura completa para você se conectar às pessoas, receber os amigos, focar no seu bem-estar e ampliar seus horizontes. De um novo jeito. Bom, normal não seria isso aqui. O que vocês viram, por exemplo, em São Paulo, que também já antecipou bastante esse tipo de perfil de apartamento e de prédios, mas não tem todos esses serviços, todas essas... Ou tem? O bacana é que durante a nossa pesquisa a gente foi se inspirando em vários empreendimentos e pegando o que a gente achava mais bacana e adaptando para o Live, né? Então, pegar as coisas boas, exatamente. Né? E a gente colocou várias coisas também, porque a gente decidiu assim deixar ele bem encorpado, para realmente ele pegar o conceito, né? Para ele pegar o conceito e realmente ele, vamos dizer assim, buscar um produto diferenciado. Bom, né? Sim. Nós temos também um vídeo sobre o apartamento, o interior do apartamento, sim? Só que não vai ser falado e vocês então explicam quais são as funções. Sim, que vocês a Amanda já está passando. Tá passando. Esse vídeo ele foi filmado na Casa E, né, que é dentro da sede da Execute, aqui em Porto Alegre, que é o espaço do cliente. Então ali a gente fez o apartamento decorado e essas imagens são desse apartamento que foi executado lá. E aí tem todas aquelas facilidades que eu tinha comentado anteriormente, né? A questão da cama retrátil, tem a mesa retrátil também. Aí, ó, a mesa recolhe e aí fica um estar maior. O sofá vira a cama quando baixa o móvel, o banheiro. Tudo é manual, não tem nada automático. Não. De botão. Ele é manual, mas ele tem uma mola para tirar o peso. Então, são umas molas, ela trabalha uma cama com mola para tu não ficar tão pesado, porque como tu tem um colchão de hotel ali, precisa ter um... E é legal que o forno que aparece ali, ele é forno e micro-ondas, então todos os espaços eles são bem otimizados, né? Como a gente está falando em 28 metros quadrados,
a gente acabou, o projeto ele valorizou bastante todos os espaços, então ele tem bastante armários, apesar de compacto, ele tem bastante armários e lugares para armazenar as coisas e tem essas multifuncionalidades, tudo que a gente pode colocar dentro do apartamento. Quer dizer, eles são de 28 a 41 metros, né? Isso. Não é que sejam todos de 28? Não. Não, o que nós acabamos fazendo, o decorado, é 28. E como é que se faz? Quando um apartamento é maior... Bom, a distribuição é feita... É que daí pode ficar com a projeto, cama, né? pode ficar com a cama fixa também, daí pode fazer diferente. Pode fazer uma microdivisória com mobiliário também, daí tu pode criar layouts diferentes, né? Bom, nós terminamos o primeiro bloco para apresentar essa novidade, que eu acho bastante revolucionária, e nós vamos fazer um intervalo, e na volta nós vamos conversar um pouco sobre a história de vocês, porque esse programa se chama Nossas Histórias, e ele envolve também, portanto, as suas histórias, as tuas histórias, a história de vocês, até chegarem ao dia de hoje e com esse projeto revolucionário. Intervalo e já voltamos, não sai daí. Nós estamos conversando com Amanda Cécere de Oliveira e José Luiz Machado de Oliveira, filha e pai, ambos engenheiros, dirigentes da incorporadora Execute, aqui de Porto Alegre. Como fazemos sempre no segundo bloco, nós vamos agora contar as histórias de pai e filha, de filha e pai. Mas começando com as fotos. Por favor. Tem fotos? O que é isso? Isso aí é os 11 anos da empresa, em março desse todos ano. Todos os nossos sócios aí estão. Os São sócios da empresa. Nós somos 5 e está entrando a 6ª, que é a minha outra filha, que é a Adriana. Mas é tudo da família? Não. Quando eu montei a empresa, eu escolhi alguns amigos, pessoas profissionais que trabalhavam já comigo, e coloquei, que é o Saf, que hoje é o diretor comercial, o André, que é responsável por todos os orçamentos, o engenheiro André, que se formou comigo também, da URGS, e o Marcelo, que trabalha comigo desde 92. Começou comigo lá quando eu trabalhava na Bortoncello e está até hoje comigo. Hein? E a família se distribui como? O José Luiz faz o que na empresa? E eu sou o diretor-geral, né? Sim. Vamos dizer, o responsável técnico pela empresa como um todo, né? E coordeno toda a parte de obras da empresa. A Amanda, a parte de incorporação. Né? E a outra filha? E a diretora financeira agora. Como é o nome dela? Adriana. Adriana, exatamente isso. Então tá, outra foto. Aí eu estou entregando para Amanda o diploma. E tem uma coisa interessante, que aquele professor que está lá do lado, o último deles, que é o Henrique, que ainda está vivo, né? Sim. Tem 90 e... Não sei. Quase 100 anos ele deve ter, porque ele foi meu professor e meu paraninfo. E foi professor dela e paraninfo dela. Isso foi em que ano essa formatura? Foi 2012. 2012. 2012. Outra foto. E eu entreguei O diploma. para ela o diploma. Não precisa dizer, eu estou mais orgulhoso lá que ela. Na PUC, PUC. exatamente. A outra foto. Isso aí é o Live, que a gente chama de Live Experience. Lá na Casa E, que é o espaço do cliente do Execute, nós criamos alguns itens que vão ter no Live quando a gente entregar dentro das áreas condominiais. E esse redário suspenso vai ter lá e a gente reproduziu ele lá na Casa E. Essa área fica para fora? Fica dentro da casa, né? Sim, sim. Mas é no pátio. Não, mas eu digo Fica no prédio. 18º pavimento, no último 19º. pavimento. 19º, desculpe. É para estar bem acomodado olhando o mundo. Exatamente. O objetivo dessa rede é a contemplação Tá certo. no empreendimento. Outra foto. Dentro lá da Casa E, a gente tem alguns elementos, né? E um deles é o óculos também, que a pessoa põe esse óculos de realidade virtual e ela consegue dar o tour virtual nas áreas condominiais do Live. Vai ter depois no prédio também, esses óculos? Não, no prédio não. Ele Claro que só não. reproduz as áreas. Né? Que outra foto?
que são os sócios também. Novamente, sócios dentro do apartamento Decorado. decorado. Nós estamos no apartamento E esse decorado. foi o dia da inauguração da Casa E, desse espaço. Outra? Tem mais fotos? Aqui são os 3. Aqui a Adriana, eu e a Amanda. Outra foto? Aí a empresa. Essa Aí é a a empresa. fachada Não, da empresa. aí é a fachada anterior. Anterior. A empresa antes da Casa E. Nós compramos a casa ao lado onde a gente fez a Casa E. Agora, acho que vai passar. Olha, Essa aí, ó. agora é a empresa. Agora, hoje em dia é Hoje é assim. essa aí. Nós Né? ampliamos. A gente ampliou aí, praticamente dobramos o tamanho da empresa. E essas são as fotos do apartamento decorado. O de 28 metros. Com a cama aberta. Outra? Essa é uma imagem do detalhe da fachada do empreendimento. Já se enxerga o Guaíba. Tá o lá? Guaíba ali, ó. É, o Guaíba, não. Isso aí é uma foto de drone do 13º andar, que ela foi inserida a imagem do prédio. Ok. Então, ela é real. Lá no 19º é mais alta ainda. Outra foto. É. Acho que deu. Bom, esse prédio tem, nós já falamos, tem 18 andares? 19. 19 andares. 19. E falando um pouco em termos de preços, qual é o preço do apartamento? O preço varia de 200, começa em 285 mil. É o menor? O mais barato. O mais barato deles, né? E aí, daí vai subindo, cada andar tem uma diferenciação Mas de preço. internamente ele é, Mas a são iguais, base são ou parecidos? São iguais. Iguais, são né? iguais. O acabamento de todos eles são iguais. Né? Só o tamanho, tem alguma variação de tamanho e variação de localização. Tem uns melhor localizados, com mais vista, menos vista, mais altos. Então aí tu vai diferenciando. Ele vai aí tem apartamentos até de 450 mil. E a taxa condomínio? A taxa de condomínio, ela começa em 395, para a maioria dos apartamentos, que é de 28,41 metros, são 66 unidades, essas é 395. E aí, claro, quanto maior o apartamento, um pouquinho maior a taxa. Claro, a taxa de condomínio é condomínio. O que inclui a taxa? Condomínio inclui a consergeria, a segurança toda, que ele tem uma segurança toda especial para essa locação. Então, ele tem de segurança 24 horas, a consergeria e todos os serviços de limpeza, iluminação, gerador, caldeira, todo o prédio, elevadores, né, manutenção de elevadores. Da piscina também. Né, o serviço de condominial mesmo, para o condomínio funcionar, limpeza do 5º andar, limpeza do térreo, limpeza dos salões, todo o condomínio funcionando com essa Obviamente, taxa. Outros serviços, enfim, produtos que se comprem... Exatamente. Existem os serviços de hotelaria extra, né, que a gente chama de pay-per-use. Então, a pessoa utiliza, ela paga. Se ela não utiliza, ela não paga nada mais do condomínio por isso. Começamos a falar da tua história, José Luiz. Bom, É porto-alegrense? Eu nasci em Santiago, no Rio Grande do Sul, mas vim para cá eu me considero quase porto-alegrense, porque Nenê. eu tinha nenê mesmo, 1 mês de idade, um pouquinho mais. Veio com a família? Eu vim com a família. Meu pai passou no concurso Banco Brasil, entrou no banco, foi para Santiago, lá conheceu minha mãe, casou. Quando eu nasci, ele veio para cá, ele foi transferido para Porto Alegre. E aí, então, eu sou morador e apaixonado por Porto Alegre. Gosto muito, acho uma cidade maravilhosa. Trabalhou em quê ao longo da vida antes de ter a sua própria empresa? Eu sempre com engenharia. Eu me formei... Aonde? Eu me formei na URGS, né? Me formei na URGS, final de 88, né? E me formei e sempre trabalhei daí numa empresa Ingex Engenharia, Lomando Aita, né, que aí ficou meu apelido de Oliveira, porque o Lomando tem o mesmo nome que o meu. E depois eu trabalhei na Bortoncello aí, até fundar a Execute, né, porque eu fiquei um tempão como diretor técnico lá, né, todo esse tempo aí, de 91 até 2007. Eu fiquei lá e aí depois a fundação da Execute no outro ano.
Mas não trabalhou em outro trabalho durante o tempo de faculdade? No tempo de faculdade eu fui estagiário de engenharia. Para não dizer que eu não tive, assim, eu teve um trabalho que eu fiz que não tinha nada a ver, que eu fui office boy da minha avó quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Né? Então eu era office boy nas férias, assim, janeiro, fevereiro, ela trabalhava no escritório no centro ali, e aí eu fazia trabalho para ela. Ela trabalhava Ela fazia trabalho para o escritório de advocacia, ela descia, fazia banco, fazia essas coisas assim, sabe? Office boy mesmo. E nisso aí também ela me ensinou, eu tive uma facilidade para fazer cálculo atuarial das rescisões, as coisas, eu fazia para ela lá. Tinha bastante facilidade nisso, né? Eu sempre tive facilidade. Ela comandava o escritório, então? Ela fazia exatamente isso, os cálculos para os advogados. Uhum. E a Amanda, porto-alegrense, sim. Eu sou porto-alegrense. Sim? Estudei no João 23, me formei no colégio em 2006, entrei na PUC na Engenharia Civil, me formei em 2012 e, a convite do meu pai, né, fundamos o Execute em 2008 juntos. Qual foi a ideia de criar a própria empresa? Eu sempre sonhei em montar minha empresa, né, mesmo sempre como empregado, eu sempre pensei em montar o meu negócio, ter o meu negócio, tratar a minha equipe do jeito que eu acho que tem que ser tratada, né? E fazer diferente, fazer de um jeito melhor do que eu via acontecer nas empresas. Então a ideia é essa, fazer E aí foi um sonho realizado mesmo. Eu sempre, desde o início, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre pensei em ter um negócio próprio. E qual era a primeira tarefa, digamos, qual era o objetivo imediato que vocês tiveram? Não era para fazer incorporação? Não, a gente ficou na construtora. A gente veio construindo, a incorporação começou 2017. Então fazem 2 anos, 2 anos e um pouquinho. Até então a gente construía para terceiros. Uhum. E continuamos construindo, a construtora continua pegando obra, trabalhando, porque é uma parte da nossa empresa continua lá. Inclusive essa área é a área que eu fico comandando mesmo, que é a construtora. Vocês são construtora e incorporadora. Exatamente. E vai continuar assim? Vai continuar dessa forma. A incorporadora ficou agora o SAF e a Amanda comandando. Né? Bom, nós vamos fazer um novo intervalo. Contamos a história do casal, aí, filha e pai. E na volta vamos falar um pouco também sobre o mercado, que parece que ainda não deslanchou como se imaginava que poderia acontecer este ano. Portanto, um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Amanda Cécero de Oliveira e José Luiz Machado de Oliveira, filha e pai, ambos engenheiros, diretores da incorporadora Execute de Porto Alegre. Nós anunciamos que iríamos falar um pouco sobre o mercado. Antes disso, mais um pouco sobre o empreendimento e a tua entrada principalmente na Execute, junto com o pai, ou seja, a fundação foi de ambos. Quem que te pediu para tu seres engenheira, a formação para fechar, digamos, a aspiração do pai? Foi o pai? Acho que não, pedido não. Acho que ele sempre foi uma grande inspiração, assim. Sim, sim. Então eu sempre me espelhei muito nele e, enfim, ele tem muito amor pelo trabalho. Ele está sempre muito empolgado com o trabalho. E quando ele botou esse projeto da Execute no papel, com tanto amor, com tanta paixão, isso me inspirou também a querer participar disso, né? E aí eu trabalhei durante 10 anos na área financeira, mais administrativa, e aí chegou num momento que eu sempre tive um espírito muito empreendedor também, e que eu via que a gente tinha outro espaço dentro do mercado que não só a construção, que era a incorporadora. E aí conversamos muito sobre isso,
e botamos esse novo projeto em prática em 2017, quando a gente fez a nossa primeira incorporação, que é um prédio que estamos entregando agora em julho. Ah, já estão entregando... Sim, exatamente. Quantos andares, como é que é? É um projeto meio um pouco menor, né? São 4... pavimentos. 6 pavimentos, 16 unidades, no bairro Jardim Botânico. Chama Montjuic, o empreendimento. Mas tem o tamanho tradicional? 53 metros quadrados. Também bastante compacto. É um dormitório com suíte, cozinha americana, lavabo, a planta é bem interessante, assim, para a região. E durante a tua formação, trabalhaste em algum lugar? Não. Trabalhei 100% do tempo na Execute. Ah, sim? Exatamente. Ah, tu te formaste... Quando eu me formei, eu já trabalhava na Execute, né? Eu entrei bem no inicinho da faculdade, eu já entrei na Execute. Durante a faculdade não trabalhaste, então? Eu trabalhei na Execute. Na Execute? Na Execute. Porque eu entrei na faculdade em 2007. E a Execute iniciou em 2008. Ah, sim. Então eu estava no meu segundo ano de faculdade. E quando ainda não havia incorporação, tu fazias o quê, né? Na área financeira e administrativa. Uhum. E agora está... Que hoje está com a minha irmã, Adriana, né? Ela que toca essa área. E eu fiquei com 100% do meu foco na incorporadora. Uma outra coisa que nós conversamos um pouco antes do programa, tu falaste que para encontrar o lugar ideal do LIV, não, o prédio chama-se... LIV. Era lá e havia um outro prédio que vocês tiveram que derrubar isso? Tinha um prédio de 8 pavimentos ali, que é antigo, que precisava ou um retrofit ou demolição. Ele estava num estado bem precário, o prédio. E aí a gente acabou demolindo o prédio para executar o LIV. Né? Já não existe mais esse prédio lá. Pois é. Então o terreno ficou bastante caro. Não, aí que está, a engenharia tem isso, né? Tem coisas que aparentam ser caras e não são. A demolição do prédio, ela é mais barata, neste caso, do que se eu tivesse que pegar, que é um morro ali, né? E fazer o corte de terra e levar embora. Então a terraplanagem custaria mais do que a demolição. Eu não tinha pensado nisso, exatamente. Né? Só engenheiro para pensar assim. Só, exatamente. Aí é a nossa expertise. A gente olha de todos os ângulos, né? Quando a gente vê um terreno, alguma coisa, a gente vê tudo, porque às vezes esse é o diferencial. Tu compra uma coisa que parece ser barata, mas depois ela se torna cara. Né? Então tem que tomar um cuidado. Nesse caso, apesar da demolição ser um custo, vamos dizer assim, até bem relevante, mas ele é bem inferior à terraplanagem. Porque a gente aproveitou a formatação do prédio para fazer o nosso, o térreo, o segundo, o terceiro, já aproveitou o que já é existente, né? O corte existente. Então a terraplanagem ficou muito menor. Ele se localiza bem central, digamos, para aeroporto, para as universidades, Sim. né? Ele é em Petrópolis. Sim. O endereço principal é Curvelo número 100, mas os fundos dele é para Protásio Alves, quase esquina com a Perimetral. Uhum. Então, a gente costuma dizer, né, que a Perimetral cruza norte-sul e a Protásio leste-oeste. Então, que ele está bem no centro geográfico da cidade. Nós temos 3 minutos ainda. Vamos falar um pouco sobre o mercado. Vocês estão no mercado há 11 anos, né? Eu, né? Ele... Mas eu digo... Eu estou um pouquinho mais que 11 anos. Quantos anos, né? 30 anos. 30 anos de formato. É. Aí a construção civil aqui em Porto Alegre, no Brasil, de uma forma geral, teve várias fases. Como a economia também teve, né? Qual é a fase atual, hein? Ele é um mercado, eu acho que o mercado está bem recessivo ainda. Ainda está recessivo, teve uma queda grande, mas ele tem uma tendência de crescimento. Né? O país chegou, vamos dizer, ali embaixo, agora ele tem que começar a crescer. Se olhar os ciclos econômicos, nós vamos entrar num ciclo de crescimento. Né? E esse ciclo é inevitável, não adianta, vai acontecer, pode retardar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas ele vai acontecer. Então, o momento, apesar de ele estar recessivo, é um momento bom para quem quer comprar, porque tu compra em recessão para depois, quando valorizar, tu tem um produto mais valorizado. Então, o momento de compra é agora. Então, ele tem um lado
negativo de estar recessivo, mas tem um lado positivo se tu conseguir convencer o teu cliente que esse é o momento certo e adequado, porque quando estiver em alta o imóvel, e a tendência é acontecer isso daqui a alguns anos, aí para ele comprar vai ser mais caro. É a mesma coisa que tu comprar ações na Bolsa de Valores com o preço alto. É melhor comprar quando o preço está mais baixo. Mas nem então, sempre as pessoas fazem assim, né? Não fazem. Isso é uma coisa que acontece no Brasil. Muitas pessoas compram quando está o boom, quando está estourando o imóvel, e aí fica com aquele produto que ou vai perder dinheiro ou vai ficar casado com o produto, que como eu digo com a Amanda. Atualmente tem muito imóvel em oferta, ou seja, ele com desconto e assim por diante, né? Às vezes fazem feirões, né? Digamos, as grandes construtoras e incorporadoras fazem feirões. Aproveitar esse momento. Esse momento. Eu acho um momento certo para quem quer comprar imóvel, ou até para investimento também, é o melhor momento. Eu acho bacana o Liv, por exemplo, que ele tem esse conceito do aluguel de curta temporada. Como a tendência dos juros no Brasil é cair, as pessoas com um perfil mais conservador de investimento, pessoas que deixam em CDBs, poupança, vai voltar a ser atrativo investir em imóveis. Então, investir em imóveis que não tu aumenta a tua carteira, né, teu patrimônio, tu não perde dinheiro porque o imóvel ele valoriza, tu revende ele e além disso tu rentabiliza, porque com esse formato de aluguel de curta temporada a pessoa está sempre rentabilizando o seu imóvel. E ele é acessível, digamos, a pessoas que não têm muito dinheiro aplicado Exatamente. em fundos, né? Pequenos poupadores, investidores podem ter acesso. Essa é uma vantagem desse tipo de produto. José Luiz, Amanda, nós estamos no fim do programa. Quero agradecer a presença de vocês e contar essa história muito bonita, né? Tomara que tenha sucesso. Com certeza. Que já tem certamente, já estão vendo, inclusive, esse empreendimento. E é uma nova maneira de olhar o futuro, inclusive, eu acho que o futuro vai ser por aí, né? Não vamos ter muitos móveis em casa, não vamos ter, mas um lugar bom de se viver. Como de modo especial, nós agradecemos a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça.